Glórias a Deus. Glórias ao nome de Jesus. Todos acharam? Isaías 6. Glórias a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Amados, eu só estou diante de discípulos. Estou diante de obreiros e obreiras. Eu fiquei relutando, pastor Robert, porque duas mensagens conflitou no meu espírito. Tem dia que a gente não tem nenhuma. E durante a semana duas conflitou no meu espírito. E eu fiquei aguardando até o último minuto para poder pregar. Deixei a Bíblia marcada nos dois textos, duas mensagens. Aqui o Espírito Santo confirmasse. E Deus usou o Maxo para poder confirmar essa mensagem. Aí vocês vão entender. Meu Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Qual tradução aí está os serafins acima dele? Acima? Amém? A minha está por cima, só que eu segui tradução que está acima. Versículo 3: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenax. Com a brasa tocou a minha boca e me disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Assentai-vos. Família, minha voz já foi. E como eu estou diante aqui de obreiros, obreiras e discípulos, hoje eu acredito, pastor Robert, que eu prego que nem pastor, deixar o lado evangelista de lado. Repete após mim, porque eu quero que vocês aprendam. Repete após mim. Características de um verdadeiro culto. Se você gravou, repete. Características de um verdadeiro culto. Você gravou isso? Preciso que você entenda. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, ele vai falar aquilo que a igreja tem que fazer quando está em reunião. Cada um tem a salmo, cada um tem a palavra, cada um tem a revelação. Então o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, vai deixar claro para o corpo da igreja o que eles devem fazer quando se reúnem. Tem a doutrina. E quando ele escreve aos Romanos, capítulo 12, ele diz que temos que prestar um culto racional. Então, em Corinto, diácono Maxo, Paulo vai dizer o que a igreja tem que fazer quando se reunir. E em Romanos capítulo 12, ele vai falar que acerca dessa reunião, o culto tem que ser racional. E muita gente, pastor Robert, fala sobre o culto racional, mas não sabe ensinar sobre o culto racional.
fala sobre o culto racional e nem sabe o que é um culto racional. Gente, culto racional não é em silêncio. Culto racional não é sem movimento. Culto racional não é sem os mistérios de Deus. Um culto racional tem poder, tem mistério, tem glória a Deus, tem maravilha. Qual é a questão? Qual é o pingo do i, pastor Isabel? Eu entro no mistério, mas eu estou consciente. Eu dou glória a Deus e aleluia, mas estou consciente. A glória, pastor, o que tem a ver isso com Isaías? Tu vai ver daqui a pouco. A glória desce no culto, olha o pastor. Opa! Mas eu sei que aqui na frente tem um púlpito. Meu Deus. O mistério vem, mas eu sei que aqui está o microfone. Isso é um culto racional. Eu estou cheio do poder de Deus, mas a minha consciência não foi roubada. Meu Deus, tu és santo, Pai. Então, quando uma pessoa entra num mistério que não entende que tem uma cadeira na frente, quando a pessoa entra no mistério que não entende que tem uma bateria aqui, o mistério não é de Deus. Eita, Espírito Santo. Ou é carne ou é demônio, porque o poder de Deus ele vem na nossa vida, e quem é pentecostal fala a língua da glória a Deus, rodopia, mas está consciente de tudo. Glória a Deus. Então isso é um culto racional. Quem não sabe ensinar culto racional é todo mundo quietinho. Culto racional não pode falar em língua. Culto racional não pode dar glória a Deus. Culto racional não pode dar lugar para o varão. Você pode fazer tudo isso, mas consciente. Isso é um culto, pastor Robert, racional. Quem é pentecostal aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Fala para o teu irmão do teu lado, dá lugar com vontade. Pode dar glória a Deus alto, pode marchar, mas faça isso consciente. Entendeu? Esse é o ensinamento bíblico. Pastor, o que tem a ver com Isaías? Isaías capítulo 6 vai apresentar as características de um verdadeiro culto. A primeira característica de um verdadeiro culto é: tem alguém sentado no trono. Meu Deus. A primeira característica de um culto verdadeiro: tem alguém assentado no trono. Lá vai, eu estou sendo perseguido e pagando preço por causa disso. Não é o pastor presidente da igreja. A primeira característica de um culto verdadeiro: quem está sentado no trono é Deus. Aleluia! Santo! Nebra Santa. Deus! Quem tem o controle de tudo é Deus. Quem direciona tudo é Deus. Fala assim, pastor, por que isso? Porque existe culto que quem está na direção é o homem. Existe culto que quem está no trono é o homem. Mas o culto verdadeiro, quem está no trono é Deus. Eu falo e volto a repetir. Eu sou pastor presidente da Assembleia de Deus, ministério A Voz no Deserto no papel, porque o cabeça é Cristo. Quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. Ele pode usar quem quiser,
última palavra é do cabeça da igreja. Glória a Deus, Espírito Santo da verdade. Características de um culto verdadeiro. Escuta isso aqui. Repete após mim, porque eu quero que vocês aprendam. Fala assim: igreja é constituída de membros. Fala assim para ficar bonito. Plural. Fala assim: não existe igreja com membro. Igreja é a junção de membros. Posso falar, pastor Robert? A característica de um culto verdadeiro é quando os membros se reúnem. É quando o corpo está unido. Sabe qual é a onda agora? E já estava acontecendo antes da Covid, e depois da Covid aumentou mais ainda. Eu sou a igreja, né? Não. Para que eu vou para aquela reunião? Para que eu vou para aquele tempo estar junto com os irmãos? Se eu sou a igreja, não é não. Nós somos a igreja. Glória a Deus, aleluia. Diaconisa Patrícia, a igreja, quando Paulo escreve para Corinto, ele vai dar a figura de um corpo. Ele vai dar o simbolismo de um corpo. Aí é lindo, pastor Robert, que ele fala assim: até o membro mais inferior. Oh meu Deus, se tudo entender isso aqui da glória, até o membro mais pequeno, maxo, quando está no corpo, é importante. Agora ele continua: mas se o membro não presta, é amputado e lançado fora. Porque quando o membro não está funcionando bem no corpo, todo o corpo vai ser prejudicado. Você quer ver? A pessoa que é acometida de diabetes, ou a pessoa que é acometida de uma ferida que não tem cura, sabe qual é a solução que o médico dá? Corta, demanda. Meu Deus. Eu não sei se tu vai pegar isso aqui, porque eu já tinha levantado da cadeira. É melhor cortar esse membro para o corpo sobreviver do que deixar o membro e o corpo morrer junto. Meu Deus! Isso é Bíblia. Vai brigar com o dono dela. Aí João capítulo 15, pastor Robert, Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira, e vocês são os galhos que estão em mim, enxertados em mim. Aquele que gera fruto, a gente limpa para gerar mais, e o que não gera, corta e lança no fogo. Meu Deus. Espírito Santo. É por isso que não existe igreja fora do corpo. Diaconisa Patrícia, você já viu um braço saindo andando sozinho por aí? Você já viu uma perna, pastor Isabel, andando sozinha por aí? Porque o membro fora do corpo, mais alto. Agora você já viu um corpo sem perna andando? Você já viu um corpo sem uma mão andando? Você já viu um corpo sem o braço andando? Ou seja, o corpo sobrevive sem o membro, mas o membro declarará o que mandará céu e terra. Deus, tu és santo, Pai. Não sobrevive fora do corpo. E Paulo vai dizer através do Espírito que a igreja é o corpo de Cristo. E quem é o cabeça? Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Jesus é o cabeça da igreja, que é o corpo. Porque o que manda não é o braço. Eita glória! Ô glória! O que manda não é o pé. Ô glória! É a cabeça. É por isso que quem diz que é a igreja, mas não congrega, quem diz
pastor, pode ser tudo menos igreja de Cristo. Meu Deus. Aqui vocês aprendem. Pastor Isabel, me corrija se eu estiver errado, filha. Como que uma pessoa vai chegar para você? Eu gosto de você, mas não gosto do seu marido. Meu Deus. Como que uma pessoa vai chegar para mim, pastor William, até gosto do senhor, mas a tua esposa, qual é a reação? Como nós que a pessoa fala que ama Jesus, mas não ama a... Eu sou de Jesus, eu amo Jesus, mas a igreja não. Aí está Jesus, nem te conheço. Se tu não ama minha noiva, vai. Ô glória! Ô glória! A Patrícia entendeu, o Márcio entendeu. Ô glória! Como é que você diz que não? É o que eu mais escuto, irmãos. Eu amo Jesus, mas não gosto da igreja. Eu estou com Jesus, mas não gosto da igreja. Ama nada para amar o noivo. Ô glória! Tem que amar a sua noiva. A noiva é problemática, é? Na noiva tem problema? Tem, mas é a noiva de... Ai, se tu não der glória. Aí Paulo vai escrever que o amor do marido para a esposa seja que nem o amor de Cristo para a sua igreja, ainda que seja problemática, mas Cristo comprou essa igreja. Oh meu Deus, é pastor, não é evangelista. Meu Deus. Me ajuda a segurar a onda. Jesus. Aqui vocês aprendem. Então a característica de um culto verdadeiro, Cristo é o cabeça. Sabe qual é a modinha agora? A modinha agora, pastor Isabel, é os coaches. Meu Deus. Que não congrega, que não tem pastor, senta no banquinho, cruza as pernas e só fala aquilo que o homem quer ouvir. E ó, está lotado. A moda é a moda coach. Falar aquilo que você quer ouvir. Aqui você ouve aquilo que precisa. Quem está entendendo isso aqui? Glória a Deus. É por isso que está lotado, irmãos. É por isso que todo mundo quer ouvir coach. Deixa eu deixar um recado para as irmãs. Cuidado com a serpente, tá, irmãs? Porque a serpente vai falar aquilo que você quer ouvir. Quer ver? Eva não pode comer. Aí a serpente pode comer, para de ser boba. Meu Deus. Aleluia. Mas a característica de um culto verdadeiro, o trono está ocupado e quem está sentado nele é o noivo da igreja. Vocês estão entendendo isso? E isso está em Isaías, o culto verdadeiro. Aí ele vai dizer: eu vi o Senhor assentado no alto e subir no trono, e os serafins voavam um para os outros, ou clamavam um para os outros. O quê? Santo. O quê? Santo. O quê? Santo. Então no culto tem alguém? Está de silêncio por quê, terra? É Deus. Aleluia. Está de silêncio por quê? Então no culto, uma das características é: o Senhor está no trono, Jesus é o cabeça. Qual é a outra? Tem adoração. Culto de Deus, racional, aonde a igreja está unida, tem adoração, porque os serafins estão diante do trono. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Então culto racional tem barulho, culto racional tem glória a Deus, culto racional tem adoração. Santo de Israel. Glória a Deus. Glória. Bendito é o teu santo nome, Jesus. Pastor Rob, está escrito aí ou não está?
Os serafins estão? Santo. Ou estão calados? Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, como que o culto racional de alguns aqui, os tradicionais, com todo respeito, dá para ouvir até um mosquito voando dentro do templo, irmãos? Com todo respeito, porque o que importa é salvação. Fica bem claro, o que importa é salvação. Porque tem gente que está assim, mas é santo, busca a Deus, mas não pode dizer que é característica do culto do Senhor, porque o culto do Senhor tem adoração. Aleluia! Outra coisa, pastor Robert, os serafins estão por cima ou lá? Então quer dizer que no culto ao Senhor, o adorador está por cima daquele que é digno de adoração? Fala assim, claro que não. Claro que não. Aí a Bíblia vai dizer, Patrícia, que com duas asas estão tampando o quê? O rosto. As outras duas estão tampando o quê? Os pés. E duas estão o quê? Voando. Como que o rosto está tampado, mas a boca está dizendo? Santo, 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 santo. Ora, eles estão acima ou por cima, mas não está olhando para quem está no trono de cima para baixo, porque os olhos estão, só abre a boca para adorar. Porque outra característica do culto verdadeiro, adorador não aparece. Aleluia! Santo! Estou apresentando a vocês um culto racional dentro da Bíblia e as características do culto verdadeiro. Adorador não aparece. O rosto está tampado porque eles não podem olhar para Deus de cima para baixo. Então pode até estar por cima ou acima, mas o rosto e os pés, é o que está escrito em Eclesiastes 5, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Aí não termina. Qual é a outra característica, missionária Marluce, de um culto verdadeiro? Tem confronto. Repete após mim. Confronto gera arrependimento. Arrependimento gera e me leva para a salvação. Sem confronto não tem arrependimento, e sem arrependimento não tem salvação. Então, uma das características de um culto verdadeiro, você vai entrar aqui e vai ser confrontado, terra. Eu vou ser confrontado. E como? Quando Isaías vê o trono, os serafins clamando e adorando, ele fala: ai de mim. Meu Deus. Agora, sabe o que é lindo, diaconisa Lili? É quando o crente se examina. Isso faz parte de um culto racional. Aqui eu estou em falta. Estou fazendo isso, mas ainda falta isso. Ninguém precisou falar com o profeta Isaías. Quando ele olhou para o trono, eu estou em falta. Meu Deus, tu és santo, Pai. Ele fala: ai de mim que vou perecendo. Aí como é que Deus usou o diácono Márcio para confirmar? Diácono Márcio vai ler Mateus capítulo 19, vai falar do jovem rico. A fala dos discípulos, Márcio, e nós que deixamos tudo, é após o jovem rico não abrir mão dos seus bens para seguir Jesus. Aí o jovem: eu já faço tudo isso. Aí Jesus: mas está te faltando. O que? Completa aí. Ainda te falta Alguma coisa. Aí Deus usou o Márcio por quê? Aí fala assim:
tudo. Aí Jesus fala da vida após. Vocês, os 12, vai julgar as 12 tribos de Israel. Aonde confirmou, e eu fecho, porque uma das características do culto verdadeiro é confronto, é a gente se examinar, ver aonde está errando e se policiar, para que do trono venha o fogo e a brasa viva. Porque quando Isaías diz: ai de mim que vou perecendo, um anjo sai do trono, pega uma tenaxe com uma brasa viva e queima a boca do profeta. Aí o anjo diz para o profeta: purificados estão os teus pecados. Porque característica de um culto verdadeiro tem confronto, tem arrependimento, mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Meu Deus! Então a característica, pastor Isabel, de um culto verdadeiro, Jesus é o cabeça. De um culto verdadeiro tem adoração. De um culto verdadeiro tem confronto. De um culto verdadeiro é racional. Você sabe tudo que está falando e você sabe tudo que está fazendo. De um culto verdadeiro, o maior é o dono do culto e da igreja. Então, em nome de Jesus Cristo, você que é a igreja, você que faz parte do corpo, não cometa o erro de prestar um culto errado para Deus. Não cometa o erro de prestar um culto que não provém da parte de Deus. Preste a Deus um culto racional. Não bata no seu peito dizendo que você sozinha ou sozinho é igreja. Entenda que você faz parte de um corpo, e dentro do corpo, por mais pequeno que você seja, tu és importante por causa da cabeça que está no corpo. Se coloque de pé. Meu Deus! Quer ver, pastor Robert, como Deus usou o diácono Max? Meu Deus! Quem lembra aqui? Pastor, vem aqui ler. Quero que o senhor leia. Os serafins estão voando aonde, igreja? Acima ou por cima? Pega o microfone aí, pastor Robert, lê aqui para mim. Lê aqui a partir do versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Lê aqui no capítulo 4 agora. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono
trono saem relâmpagos, vozes e trovões. É o culto no céu, tá? E diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Para aí. Para aí. Para eu poder aplicar. Em Isaías 6, missionário, os serafins estão voando por só que o rosto está o quê? E os pés estão o quê? Só que o culto para Deus tem que ser o quê? Quando chega em Apocalipse 4, o rosto dos serafins aparece. Acabou de ler aqui? Quando o rosto dos serafins aparece, eles estão voando ao redor, em volta, pelo meio. É o mesmo culto de Isaías 6. Como o culto é racional, a gente está com o rosto tampado, por isso que a gente está por cima. A revelação é progressiva. Quando chega em Apocalipse 4, Patrícia, que o rosto eles estão estampados, vamos descer. Meu Deus. Aleluia. Porque se a gente não descer, a gente vai adorar e vai olhar para o trono como? De cima. Só que em Apocalipse 4, os serafins que estavam por cima e acima, agora está no meio e ao redor do trono. Porque adorador de verdade sabe a hora que tem que ir. Aí, Deus usou Márcio como? Os 24 anciões. Lembra que você leu? Os 12 discípulos julgarão as 12 tribos no trono. Aí os 24 anciões, pastor Robert, que é os 12 discípulos e as 12 tribos. Se os serafins estão adorando, Meu Deus. se os serafins desceram, porque outra característica do culto, adorador observa adorador para ter de exemplo. Olha o que os 24 anciãos vão fazer. Passaram, pastor Robert, pelo tribunal de Cristo e receberam o quê? Agora está no culto no céu, pastor Robert. Os serafins estão o quê? Quem é a gente? Joga a coroa aos pés daquele que está no trono e fala: Ele é digno. Então a característica de um culto verdadeiro: Jesus é o primeiro, Jesus é o segundo, Jesus é o terceiro e Jesus é o quarto. Adorador não aparece. Para mim poder terminar aqui um pouquinho evangelista, tem muito pregador que tem que descer, tem muito cantor que tem que descer, tem muita gente que está achando que é muita coisa, pastor Robert, e daqui a pouco o céu vai falar: desce, que eu quero levantar, que eu quero exaltar aqueles que são verdadeiros. Então não cometa esse erro. Preste um verdadeiro culto ao seu Deus, e tu verás o que Ele vai fazer na sua história e na sua vida. Pai, preguei a sua palavra, ministrei sobre o teu reino, ministrei sobre o verdadeiro culto, que não só os discípulos que estão aqui, mas que as outras pessoas que vão assistir após possam ser edificadas e o seu nome possa ser glorificado. Em nome de Jesus. Só quem entendeu o verdadeiro culto dá uma linda salva de palmas para o Senhor.